Boa noite, seja bem-vindo ao canal Contos da Lua Cheia. Eu sou o Will, principal narrador do canal. Esse canal tem o apoio do canal Noite Obscura, do Wolf, também tem o apoio do canal DreFS e agora temos o apoio do blog Laranjal em Destaque, do Douglas Souza. O primeiro relato de hoje será narrado por mim e o segundo vai ter uma narração diferente, então assiste o vídeo até o final. Já se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Muito obrigado. Não se sabe o que ele é, não se sabe de onde ele vem, só se ouve seus gritos na madrugada. Mas naquela noite eu vi o gritador. Meu nome é Lucas e o que vou lhes contar aconteceu com meu pai, ainda em sua adolescência. Meu pai se chama Josué e até hoje, quando ele me conta essa história, eu vejo o medo em seus olhos. Fiquem agora com a história de Josué e o espírito do gritador. Boa noite, me chamo Josué e o que vou lhes contar aconteceu lá pela década de 70, quando eu ainda namorava com a Maria, mulher que viria a ser minha esposa. Quando eu comecei a namorar com ela, eu ia para sua casa nos fins de semana, e com o tempo eu comecei a voltar para casa cada vez mais tarde da noite. Eu morava em um pequeno sítio, e ela também morava em um sítio, que ficava a mais ou menos 5 quilômetros da minha casa. Como não era tão longe, muitas vezes eu acabava indo a pé para a casa dela. Além do mais, o único cavalo que tínhamos para transporte era do meu pai, e muitas vezes ele saía com o animal. O tempo foi passando, até que chegou a época da quaresma, e o pessoal da região começou a comentar sobre uma criatura que passava gritando pelas estradas nas noites. Mas ninguém tinha coragem de ficar esperando a criatura, para ver o que era. O próprio compadre do meu pai veio almoçar lá em casa, e em determinado momento ele falou: "Cuidado se sair à noite, compadre. Noite passada eu estava voltando para minha casa a pé. Eram umas 10 da noite, quando eu estava subindo a serra próximo à casa do seu João. Então eu ouvi aqueles gritos horríveis vindo da mata, em direção à estrada. Parecia uma alma do próprio inferno vagando pela terra, gritando de dor, como se algo o estivesse machucando. Eu é que não fui besta de ficar esperando aquilo sair na estrada, e corri para casa." Então o meu pai respondeu: "Isso aí, compadre, é o gritador. Dizem que ele anda por essas terras, dando gritos horríveis e assombrando aqueles que têm o azar de se encontrar com ele." Naquela época, eu não acreditava em coisas do outro mundo, e nem liguei para essa história, e continuei voltando a pé, e tarde da noite, da casa de minha namorada. Mas mal sabia eu que teria o meu próprio encontro com o tal gritador. Era um sábado, e eu novamente fui a pé ver a minha namorada. Naquela noite, a mãe de Maria fez um jantar que estava muito delicioso. E depois, todos nós ficamos na área da casa, conversando sobre como tinha sido a nossa semana e sobre coisas do sítio. Até que o pai de Maria também tocou no assunto do gritador. Ele olhou para mim e disse: "Cuidado, rapaz, você sabe que é quaresma e é perigoso andar à noite por essas estradas. Não digo para você voltar mais cedo ou para posar aqui, porque você sabe o que faz, e eu mesmo já andei muito à noite na quaresma, mas tive a minha experiência, e você também pode ter a sua." Então eu respondi em tom de deboche: "Eu já ando à noite há muito tempo e nunca vi nada de estranho, e duvido que hoje vai ser diferente." Quando era quase umas 10 da noite, eu fui embora, e já estava praticamente na metade do caminho, que por coincidência era bem na serra do seu João, quando lembrei da história do compadre de meu pai. Eu confesso que naquele momento, eu comecei a sentir uma sensação muito ruim, e nesse exato momento, eu ouvi aquele grito, que parecia vindo do próprio inferno. Era um grito alto, a ponto de doer os ouvidos, e vinha da mata em direção à estrada. E o pior, pelo som, aquilo parecia que iria sair no topo da serra,
bem na minha frente. Eu estava tremendo de medo, mas também estava curioso para ver como era o gritador, que tanto assustava as pessoas. Então eu corri para o outro lado da estrada e me escondi na mata. Eu fiquei atrás de algumas árvores e arbustos, e foi aí que eu vi algo saindo da floresta, lá no topo da serra. Quando aquela coisa foi descendo pela estrada, eu pude ver bem o que era. Era um homem todo de preto, que andava calmamente pela estrada, mas ele segurava outro homem pelas pernas e puxava esse homem de maneira que o homem que estava sendo puxado era levado de arrasto pela estrada, e mais atrás dele vinha um cachorro negro muito grande, que de vez em quando pulava sobre o homem que estava sendo arrastado e mordia a sua cabeça. E era neste momento que este homem soltava um grito que fazia qualquer um se arrepiar de medo. Eu fiquei olhando aquilo passar, e toda vez que o cachorro pulava e mordia o homem, eu ouvia aquele mesmo grito, um grito de dor e desespero, que chegava a doer os ouvidos. Depois que aquilo passou, eu ainda escutei os seus gritos por uns 5 minutos, e só depois que eu não ouvia mais nada, eu tomei coragem para sair da mata e ir correndo para casa. Chegando em casa, eu contei aos meus pais o que aconteceu, e eles acreditaram em mim, e ainda brigaram comigo, por eu não ter os escutado. Depois daquele dia, eu fiquei um bom tempo sem sair à noite, principalmente na quaresma, e passei a respeitar o sobrenatural. Tenho certeza que aquilo só veio até mim, porque eu duvidei de sua existência, e ainda falei em tom de deboche que não veria nada. Mas foi uma noite que eu jamais esquecerei. A noite que eu vi o gritador. Boa noite, eu sou Douglas Souza, proprietário do blog Laranjal em Destaque. Vou contar uma história que aconteceu com Marcão, qual enviou esta história para o canal. Boa noite, eu sou conhecido como Marcão, e a história que vou lhes contar aconteceu quando eu tinha 16 anos, lá pela década de 70, em uma pequena cidade do Paraná, a qual prefiro não mencionar o nome, pois ainda moro na mesma cidade. Eu morava no interior e raramente tinha algum divertimento na minha cidade. O meu principal passatempo era trabalhar com meu pai para ajudar no sustento da família. Trabalhávamos com coisas do sítio, ora vendendo leite, ora vendendo criação e comidas que produzíamos da roça. Mas também trabalhávamos para os outros, fazendo cerca, ajudando em colheitas e o que mais tivesse para fazer. A principal diversão do local era uma festa feita na propriedade do seu Fortuna. Ele era conhecido assim por ter uma situação de vida um pouco melhor que a maioria daquela região. Ele possuía um barracão grande que ele praticamente não usava. Mesmo as condições não sendo das melhores, todo mundo se ajudava e levava as coisas para a festa. Bolos, comidas, vegetais e o que mais pudessem. Seu Fortuna sempre matava algum animal de sua criação e fazia festa. Sua casa ficava a uns 7 quilômetros da minha, mas como era a única diversão do local, eu combinei com o meu amigo Pedro de irmos juntos nesta festa. No dia da festa eu saía de casa sozinho, pois meus pais não gostavam muito de sair, ainda mais à noite, e meus irmãos eram mais novos que eu, então não saíam à noite sem um bom motivo. No caminho eu passei na casa de Pedro, que era um pouco mais velho que eu e já tinha uns 20 anos. Ele morava sozinho quase na beira da estrada e não recusava uma boa festa. Chegando na festa, Pedro e eu já deixamos na mesa grande os alimentos que levamos e fomos logo em volta dos homens que estavam reunidos em volta de uma fogueira tocando moda de viola. Um tempo depois foi servido o jantar e lá pelas 22 horas, 10 da noite, o pessoal estava bebendo e dançando ao som dos violeiros que eram homens ali da região mesmo. Em certo momento, eu tirei uma moça para dançar e estávamos se divertindo muito. Mas assim que eu parei de dançar com ela, chegou nela um homem de 40 anos e começou a insistir em dançar com ela. Mas ela não quis, então eu fui intervir na situação. Mas como já estava meio bêbado, acabei brigando com o tal homem e ele me disse: "Não devia mexer comigo, garoto.
essa noite mesmo você vai ter uma surpresa." Então o tal homem saiu da festa e foi embora pela estrada. Meu amigo que presenciou a situação chegou a falar comigo e disse que aquele homem era o seu Pulia, que morava em uma casa no meio da mata. Mas diferentemente dos demais, ele não tinha uma propriedade com lavoura e animais de criação. Todos diziam que ele virava lobisomem, mas eu mesmo não acreditava nisso. Mas aquela noite isso iria mudar. Pedro, muito preocupado, disse que era melhor irmos embora dali o quanto antes, e já foi indo embora. Eu mesmo, não acreditando em lobisomem, não iria ficar ali sozinho depois de ter sido ameaçado, pois o tal homem poderia voltar na festa armado e acabar acontecendo algo mais grave comigo. A estrada era escura e só conseguíamos ver a sombra das coisas que estavam ao nosso redor. Pedro olhava para todos os lados como se realmente acreditasse naquela história de lobisomem, mas ele tinha uma arma e muitas pessoas daquela região sabiam que ele andava armado. Na verdade, isso era bem comum naquela época. Mesmo armado, Pedro não era do tipo de entrar em confusão. Em certo momento da estrada, nós começamos a ouvir uns barulhos muito estranhos vindo da mata, e passos pesados foram ficando cada vez mais próximos, até que algo saltou na nossa frente, no meio da estrada. Na escuridão, nós não víamos com clareza o que era, mas aquilo era grande. Lembrava bastante de forma um cachorro, só que muito maior. Aquilo andou um pouco de um lado ao outro da estrada, mas não se aproximou de nós. Pedro puxou sua arma e disse em voz alta: "É o velho Pulia, com quem você arrumou briga. Se ele nos atacar, eu atiro, mas se ele sair da frente, nós seguiremos nosso caminho em paz." Aquela coisa parece que entendeu o aviso, pois o bicho saiu da estrada e voltou para o mato, mas continuou a dar urros e fazer barulhos horríveis que eram de gelar a espinha. Pedro passou com a arma em sua mão, preparado para se acaso o monstro tentar nos atacar. Mas ele não tentou sair da floresta em nenhum momento, apenas nos seguiu por mais alguns metros por dentro da floresta, e depois seus passos foram se afastando pela mata. Naquela noite, eu posei na casa de Pedro, pois não tive coragem para seguir sozinho até a minha casa. O velho Pulia continuou pela região como se nada tivesse acontecido. Não sei se realmente era ele, mas tudo indica que sim. Naquela noite, ele estava me esperando para ter o seu acerto de contas, e se não fosse pelo meu amigo estar armado, talvez hoje eu não estivesse aqui, ou talvez ele só quisesse me assustar, pois não há nenhum relato de alguém que tenha sido atacado por ele enquanto ele estava transformado naquela fera. O velho Pulia continuou morando na cidade até o fim de seus dias, mas depois de um certo tempo, ninguém mais falava que ele era lobisomem. Apenas os mais antigos, vez ou outra, lembravam disso. Não sei se isso é uma maldição que pode ser quebrada, se a pessoa deixa de se transformar com o tempo, ou o que acontece. Mesmo assim, eu não saio sozinho e desarmado para lugares isolados e escuros, pois ainda podem existir mais dessas coisas por aí, só esperando o momento certo para te atacar. Essa história é de Marcão. Narração: Douglas Souza. Redação: William Ferreira.